Shalom! Sejam muito bem-vindos, graça e paz a todos. Estamos aí nesse dia 23 de junho para mais uma live de segunda na terça. Muito bom ter você aqui conosco. Nós queremos compartilhar de uma palavra e trabalhar com você para que em nome de Jesus você seja profundamente abençoado. Amém? Então já te peço aí, deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, muito bem-vindo, é a primeira vez que está passando por aqui, faça a sua inscrição, não custa nada e vai abençoar a sua vida, de muitas outras pessoas que serão alcançadas por essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Tem aqui as nossas redes sociais, além do YouTube onde você está nos assistindo, canal Pastor Rodrigo de Almeida. Você pode me seguir também no Instagram. Nós temos a nossa conta no Instagram, temos conta no TikTok, né? Temos também conta na Threads, no Facebook. Aqui eu coloquei as duas principais, mas vai lá, nos procura. No Instagram, especialmente, você pode mandar um direct para mim, conversar comigo, tirar sua dúvida. E a gente está aí para compartilhar da palavra do Senhor e para te esclarecer em o nome de Jesus. E antes da gente começar com esse tema maravilhoso, eu quero orar com você. Amém? Então, me permita orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida deste meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão que está aqui nessa noite, dessa minha irmã que está aqui buscando do Senhor e querendo, Senhor, receber da tua parte essa palavra que vai acalentar os nossos corações. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, se revelar, se manifestar e falar ao coração de cada um nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada pessoa aqui presente, aqueles que assistiram depois, que o Senhor possa produzir na vida deles grandes milagres e que eles sejam profundamente impactados em nome de Jesus. Amém, queridos? Que bom estarmos aqui com mais uma vez. Eu quero trazer para você, eu estou revisitando, minha mãe ganhou de presente, eu falei assim, me empresta para ler. No início da minha conversão, eu li este livro aqui, que é Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, e é um livro fantástico. Então, eu já estou aí com pouco mais de 26 anos, 27 anos de convertido, né? Há 20 anos eu sou pastor para a glória de Deus, né? Sirvo no ministério pastoral, e há 20 anos, um pouco menos de tempo, né? Uns 24 anos atrás, eu li esse livro, um livro fantástico, muito bom, a proposta muito legal, um livro que você lê em 40 dias, né, um capítulo por dia, é muito bacana, e eu estou revisitando ele desde ontem, e tinha um poema aqui que no início da minha conversão, eu que sou escritor, né, já terminei de escrever minha segunda obra, só publiquei uma, quero republicá-la, mas a segunda já está pronta, agora estou fazendo as últimas revisões, quem sabe aí a gente não consegue publicar, né? Meu sonho, já que são 3 obras, é fazer um box com as 3 obras, né? O primeiro, que é o Conhecedores do Bem, Praticantes do Mal. A segunda obra, que já está concluída, é Atraídos pelo Fogo, é uma continuação. E a terceira obra, que vai se chamar Depois da Tempestade. Então serão 3 obras que, quem sabe um dia, Deus não realiza esse sonho ainda, fazer um box com os 3 livros, né? Mas também sempre gostei desde novo escrever poemas, e eu me lembrava que nesse livro tinha um poema. É um poema de Russell Kelfer. E Russell Kelfer é um pregador norte-americano do Texas. Ele não chegou a ser jornalista, né? Ele tinha um problema de visão e não concluiu a graduação, mas ele era um vendedor de pneus e foi muito usado pelo Senhor. E ele escreve um poema, eu gostaria de ler aqui com você. Você é quem é por uma razão, parte de um plano inescrutável, preciosa, original e perfeita criação, denominada homem ou mulher de Deus, notável. Sua aparência tem uma razão, nosso Deus não se enganou. Ele o teceu ainda no ventre em perfeita composição, é o fruto exato do que determinou.
Seus pais foram por ele escolhidos e, não obstante sua impressão, eles cumprem os planos para os quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil e Deus lamentou a sua dor, mas foi isso permitido para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão, e pelo cajado do Mestre vem sendo formado. Você é quem é, amado, porque há um Deus, eis a razão. Fantástico, né? Então fica aqui uma recomendação de leitura. Aqui, deixa eu mudar aqui. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. É um livro muito bacana e você vai encontrar alguns ensinamentos maravilhosos nele. Não é um livro de autoajuda, eu já falei para vocês, eu não sou fã de livro de autoajuda, mas é um livro muito bacana. Queridos, eu quero compartilhar com vocês de uma palavra nessa noite, que até esse poema, ele trata o nosso Deus como a razão de estarmos aqui, né? E nos coloca não no centro. Eu tenho muito cuidado com isso, porque às vezes as pessoas falam assim, não, o homem é o centro da criação de Deus, etc. Num entendimento de nos colocar como assim fôssemos o objetivo máximo de Deus e que sem nós Deus não sobreviveria. E não é isso. Não obstante o homem ser o centro da criação de Deus, não que o homem seja o objeto do amor de Deus, preste bem atenção nisso, porque Deus é amor. Ele mesmo em si só é suficientemente capaz de amar e ser amado. Ele se basta, por assim dizer. É como nós diríamos aqui no Brasil, eu me basto. Né? O próprio Deus, ele se basta, porque ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Nós temos amor. Eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo minha cachorrinha. Nós temos amor. Deus não, Deus é amor. Então o homem, ele não é um objeto no sentido de o alvo principal, não. O próprio Deus é o amor. Por conta do seu amor, Deus nos cria e nos dá todas as coisas no universo, na Terra, em todos os lugares para que vivamos, porque a sua, melhor dizendo, essência é o amor. Então tudo isso ele faz porque ele é amor. Amém? Tendo dito esse preâmbulo de introdução, eu quero compartilhar com você de um texto que se encontra lá no livro de Levítico, capítulo de número 6, o verso é o de número 13. Eu vou voltar aqui, porque a configuração acabou saindo. Deixa eu voltar aqui. Ok. Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13. O livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia, né? Pertence aos livros chamados da lei, o Pentateuco, né? São os livros da Torá para o judeu. E o texto diz assim para a gente, como está aí na sua tela, marcado: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O tema da nossa live hoje é Ainda Existe um Fogo. Então eu vou te explicar o contexto desse texto e eu vou te explicar por que ainda existe um fogo. E isso é muito importante para nós. Queridos, quando o Senhor estabelece as suas leis, ele está ali compartilhando com Moisés as leis para que Moisés as entregasse ao povo, Deus traz a ideia de um altar para sacrifício, onde seriam apresentadas as ofertas, e eu não vou entrar no mérito das ofertas, etc., porque não é o objetivo do nosso texto, da nossa live, mas é importante que você saiba que existiam vários tipos de oferta de modo ao homem se encontrar perdoado diante de Deus e também de agradá-lo, com ofertas voluntárias, ofertas pacíficas e etc. E às vezes as pessoas acham que por ser um mandamento de Deus, então era uma obrigação. Não, na realidade, era uma forma de aproximação. Existem várias formas de aproximação. Por exemplo, um casal briga, e aí vai lá, um dá um presente para o outro, faz uma ligação, deixa uma mensagem. São
maneiras. Se nós, como seres humanos, conseguimos trabalhar dessa maneira de ofertas, de haver um sacrifício entre um e outro, isso não é uma coisa simplesmente que foi gerada de nós para nós mesmos. Isso vem parte de um princípio de restauração que Deus estabeleceu com o homem a partir do momento que o pecado entra e quebra aquela intimidade do homem com Deus. Então, uma forma de reaproximação, ela é necessária. E isso fica incutido dentro de nós desde o Éden, quando Deus, após Adão e Eva pecarem, ele sacrifica para os cobrir. Então a grande questão, a grande explicação, vamos colocar assim, por trás de todos os sacrifícios, inclusive do sacrifício da morte vicária de Jesus, ela está baseada neste entendimento de reaproximação. Quando nós olhamos para Cristo, Hebreus vai dizer para nós que ele fez através do seu corpo um novo e vivo caminho, um caminho que nos levava a Deus. A gente muitas vezes vai ouvir dizer que Jesus é a ponte, né? Jesus é o caminho, porque ele te leva a Deus. E essa ideia de cobrir, ela está baseada no fato de que o sangue que era derramado nas 4 pontas do altar e o que sobrava do sangue do animal se derramava à base do altar, pegava-se aquela terra do chão, já que o tabernáculo no deserto ele estava montado sobre, não havia um piso, né? Ele estava montado sobre a terra, pegava-se aquela terra e cobria o sangue. Isso é o que nós chamamos de expiação, é o ato de cobrir, né? Por isso que Jesus, ele apresentou a sua expiação por nós, ele nos cobriu, né? E aí daí vai vir a ideia de algumas pessoas dizerem que Jesus é a ponte, né? A ponte passa por cima, ela cobre. E o que acontece? Quando a gente olha para isso, eu fiz uma breve síntese mesmo da questão dos sacrifícios, nós vamos ver que quando o altar para o sacrifício ele foi estabelecido, ele tem a parte que era a responsabilidade do homem, do sacerdote, a parte que era uma responsabilidade de Deus. Bom, Deus manda que eles fizessem o altar, e ele prepara o altar de uma maneira toda com as orientações de Deus, tinha que ser de madeira, coberto de bronze, etc, etc. E aí Deus então vai falar o seguinte para ele: olha, agora você arruma a lenha, prepara o altar, tinha lá a tela para se pôr, arrumar o sacrifício. Ele fala: você vai colocar tudo ali, preparar, põe a lenha no altar, mas você tem que ter a pá para quando essa lenha queimar a ponto de virar cinza, você retirar. Então tinha uma pessoa própria e retirava a lenha, tirava aquela cinza, jogava num lugar que era necessário. Essa pessoa precisava se banhar e retornar, né? Então eles tinham essa responsabilidade, mas no capítulo 6 começa a orientar o seguinte, que era uma responsabilidade para o sacerdote todos os dias alimentar o fogo. Então todo dia o sacerdote precisava pôr a lenha no fogo para que o fogo continuasse queimando, e também tinha uma segunda responsabilidade por parte do sacerdote, que era manter o sacrifício diário, porque não adianta você ter lenha, mas você não ter nada para queimar sobre a lenha. Então o sacrifício precisava estar arrumado sobre o altar, a parte que era da gordura para ser queimada, a parte separada do sacerdote. O altar era bem grande para que essas coisas ficassem dispostas ali de maneira organizada. Só que esta obrigação de não deixar o fogo se apagar tinha algo muito providencial. É porque neste ponto do fogo Deus havia se manifestado. Este fogo do altar não foi aceso por mãos humanas. Quando o altar ele é consagrado, Deus envia o fogo que acende aquela lenha. Então, era Deus dizendo assim: olha, sou eu quem estou consumindo essa oferta.
sou eu que estou aprovando, porque o fogo, especialmente no passado, ele tem uma ideia de aprovação. Porque eu já expliquei em alguns momentos que o fogo, as coisas eram provadas no fogo. Por exemplo, eu vi uma coisa muito interessante, tem até uma lei sobre isso, né, no livro de Levítico, que fala que você não deve oferecer as ofertas do Senhor com mel. Eu estava vendo um vídeo e estava fazendo um esclarecimento. Você sabia que se o mel é de verdade, se o mel é de mentira. Se você pôr o mel na colher e acender um isqueiro embaixo, o mel de verdade ele não queima. Ele não vai queimar. Se for um mel de mentira, né, um mel falsificado, adulterado, ele começa a queimar, né, como o açúcar vai queimando na panela. Então, veja, olha que coisa interessante essa lei. Abrindo um pequeno parênteses aqui, você não deveria apresentar as ofertas do Senhor com mel. Por quê? Algumas partes da oferta elas eram totalmente consumidas pelo fogo porque era parte do Senhor. Normalmente aquelas partes que não deveriam se comer, excesso de gordura e etc. Né? A parte da cabeça do animal, né, não deveriam ser comidas, então eram totalmente consumidas pelo fogo. Você não deve colocar com mel porque o mel não permitiria ser queimado. E aí tem uma coisa muito forte, porque o altar, ele fala sobre se render totalmente a Deus. E como é que eu estou totalmente rendido se eu coloco algo que não está disposto a ser queimado? Deu para você compreender a profundidade disso? Então as ofertas não poderiam ser oferecidas com mel. Não que o mel fosse pecado, que não pudesse comer, pelo contrário. O mel era um alimento próprio para se consumir, né, como a gente fala hoje em dia, né, que é a palavra em hebraico, era um alimento kasher, limpo, que deveria ser comido. Então, não tem nenhuma implicação, mas o mel não deveria ser oferecido junto com o sacrifício, porque toda vez que nós falamos de altar, nós precisamos entender a nossa responsabilidade em nos dobrarmos ao Senhor, em permitir que o fogo do Senhor venha nos consumir. Então, aqui nós temos a realidade de que esse fogo foi enviado por Deus. E aí, a responsabilidade do sacerdote era manter a oferta e manter a lenha. Sabe, a oferta fala do nosso quebrantamento, de receber a Cristo, aceitar suas orientações, de viver uma vida para Deus, ou como eu apresentei aqui no livro que eu estou lendo, Uma Vida com Propósito, servindo ao Senhor. A lenha fala de aquilo que nós estamos nos alimentando. A lenha fala sobre aquilo que eu estou alimentando, a chama, alimentando o fogo em mim. Fala sobre isso. E aí, às vezes eu estou ali em oração, estou buscando e etc. Estou consagrando. E eu vejo o fogo de Deus descendo sobre a minha vida. Isso é muito bom, porque é a presença de Deus se manifestando. Mas só que às vezes nós entramos num espiral no qual nós achamos que Deus não está mais se manifestando a nós. E eu estou orando e estou ali oferecendo sacrifícios, cumprindo as minhas obrigações para com Deus, fazendo o que eu tenho que fazer. Eu vou à igreja, eu estou nos cultos, eu participo do ministério, mas parece que eu não estou sentindo a presença de Deus. E aí eu pergunto para você, será que o fogo acabou? Deus se esqueceu de você por algum motivo? Ou ele é, como nós lemos no poema no início da mensagem, ele é a razão. Nós precisamos compreender algumas coisas que, às vezes, quando a gente começa a achar que Deus não tem se manifestado a nós, a gente esquece que o centro não sou eu, o centro é Deus. O centro é o Senhor. E por isso, nós precisamos entender que ele vai se manifestar a seu tempo. Quando nós olhamos para o deserto, Deus manifestou fogo no altar, mas Deus ainda se manifestava com a nuvem durante o dia. Deus manifestou o fogo no altar e durante a noite ele manifestava com fogo na coluna. Então o que nós precisamos compreender? Que a multidiversidade de Deus não apaga o fogo.
O fato da nuvem cobrir o arraial e não ter uma aparência de fogo durante o dia não significava que o fogo do altar tivesse sido apagado. O que eu quero dizer para você? Quando eu e você começamos a entrar naquele espiral de achar que Deus não está falando conosco, na realidade, nós estamos nos colocando no centro da situação e esquecendo que Deus se manifesta da maneira que Ele quer. E você pode perguntar assim, pastor, é porque você não vive a vida que eu vivo. Rapaz, e você acha que eu também não passo por isso? Muitas vezes questionar por que Deus não tem falado comigo e querer resposta e não obter resposta. É claro que ficamos assim, eu também fico. Mas eu preciso sair do centro, e quando eu saio do centro, eu continuo percebendo que ainda existe fogo no altar. Ainda que a manifestação que eu estou olhando seja apenas uma nuvem. Então nós precisamos compreender que o fato de eu sacrificar, o fato de eu manter a lenha, manter a chama acesa, não muda o fato de que é Deus quem acende a chama. Deus permanece presente. No livro de Isaías, a palavra do Senhor vai dizer assim: porque os meus ouvidos não estão agravados e as minhas mãos não estão encolhidas. Os ouvidos agravados para que não possa ouvir e as mãos encolhidas para que não possa abençoar. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a gente fala assim, não, mas poxa, eu estou vivendo uma vida aí de santidade e eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero e poxa, eu sou dizimista. Isso é uma coisa que muita gente fala, né? Então não estou em pecado. Mas às vezes a gente acha que a gente é o centro das circunstâncias. Somos nós os únicos a sofrer nesse mundo. Você não consegue compreender o que eu estou passando, porque ninguém passa o que eu estou passando. E quando nós fazemos isso, também estamos pecando. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer: filhinhos, não cuidem que só vocês estão sofrendo. Eu estou aqui parafraseando o texto, tá? Mas os mesmos sofrimentos que vocês estão passando acometem todos os seus irmãos espalhados sobre a face da terra. E eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Tem muita gente que está passando coisa pior do que eu e você, viu? Que se somar o meu problema e o seu problema, não vai chegar aos pés daquilo que aquela pessoa está passando. Mas o mesmo Deus que está disposto a nos ouvir e estender sobre nós a sua mão, é o mesmo Deus que está ainda agindo, mesmo que no silêncio, mesmo que eu e você não percebamos. Sabe, esses dias eu tenho orado e eu falei algo para Deus, eu falei assim, eu quero ouvir aquela frase do GPS: você chegou ao seu destino. Quero chegar ao destino, aquilo que está programado, e não ao destino como algumas pessoas, você tem que trabalhar, não é essa coisa mística de destino, não. Eu quero completar a missão. O apóstolo Paulo diz isso a Timóteo, ele fala assim, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Eu quero completar a minha carreira, eu quero chegar ao destino. Eu quero caminhar até o final, eu não quero viver com aquela sensação de que faltou alguma coisa. Eu quero fazer tudo que eu puder fazer para aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando eu entendo isso, eu entendo algo muito poderoso. Que assim como no GPS, você pega no GPS, você bota lá o destino, vai ver momentos que você vai passar em determinadas localidades que você não vai conseguir visualizar o que tem no entorno. Porque o sinal parece sumir, mas o caminho continua lá. Muitas vezes nós não compreendemos, o destino já está traçado. Aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas já está em curso, ainda que eu não esteja observando coisas ao meu redor. E querido, eu não estou falando isso só para você, eu falo isso para mim, porque cada palavra que nós estamos trazendo aqui, toda terça-feira, nos meus stories, nos meus shorts, nos meus reels do Instagram, todas elas também precisam falar ao meu coração. Porque só chegar e pregar é muito legal. Eu poderia fazer vídeo todo dia.
Todo dia você vai abrir um texto, você tem algo para falar, a gente estuda para poder compartilhar da palavra de Deus. Mas não é só pregar, é falar algo que esteja ministrando no meu coração para que alcance o seu, para que você entenda que nós não estamos caminhando sozinhos, que nós estamos realmente passando pelas mesmas aflições diuturnamente. Eu e você enfrentamos essas circunstâncias. E às vezes, quando começamos a não perceber que ainda existe um fogo, nossa tristeza faz com que a gente comece a deixar de alimentar esse fogo. E aí esse é o grande problema, porque quando eu estou no centro, eu começo a ficar tão assoberbado que eu já não quero mais tirar a cinza do altar. Eu já não quero colocar lenha todo dia, porque de que está valendo a pena? O que está mudando na minha vida? Para que eu vou trazer os meus sacrifícios, as minhas ofertas e ter todo o cuidado de preparar tudo, se nada está acontecendo? Mas não acontece porque eu estou fazendo nada disso. Acontece porque o próprio Deus é o fogo. E quando eu entendo que o próprio Deus é o fogo que queima no altar, eu entendo que a minha responsabilidade não está no centro, mas é Ele que está no centro. Então, eu passo a ter a obrigação de alimentar para que o fogo se acenda cada vez mais. Se eu quero mais presença, mais eu preciso entregar ao Senhor, mais eu preciso dedicar ao Senhor. Se eu quero mais chama, eu preciso oferecer muito mais. E a gente não está falando aqui de fazer sacrifícios de tolo, eu não vou a partir de agora dar o dízimo, eu vou dar o trízimo, eu vou dar sei lá o que. Não, eu estou falando de uma entrega verdadeira. Uma entrega que é disposta a retirar o que não presta, as cinzas, e colocar algo novo todo dia, entregar ao Senhor algo novo todo dia, porque Ele está no centro. Então, ainda que você olhe e ache que hoje não precisa colocar lenha, quando eu entendo que o Senhor está no centro, eu vou alimentar a chama, porque é para Ele. A Bíblia diz, lá no livro de Romanos, que tudo é dele, por Ele e para Ele. Quando eu percebo essa frase, eu descubro que nada é por mim. Então, o que eu quero dizer para você nessa live de hoje? Saia do centro. Ainda existe um fogo. E esse é o fundamento que eu quero trazer para a sua vida. Mesmo que você não coloque lenha no altar, mesmo que não tenha sacrifício, o Senhor continua sendo um fogo. Eu vou deixar a minha essência de adorador, eu vou deixar a minha essência de cristão, homem e mulher de Deus, eu vou me associar à essência do pecado e Deus vai continuar sendo Deus. Ele não mudou. Então eu quero deixar para você nessa noite que você compreenda no seu coração que o Senhor continua sendo o mesmo. Ele continua sendo um fogo consumidor, pronto a consumir os nossos pecados, a nossa lenha e a nossa oferta sobre o altar. Mas lembre-se que isso só vai acontecer se eu continuar colocando lenha e oferta no altar. Não deixe que os problemas do dia a dia removam da sua vida o desejo de alimentar as chamas, porque o fogo ainda estará lá. Mesmo que para você não se torne visível a presença do fogo de Deus, as revelações e a manifestação, entenda, o fogo continua presente. Que o Senhor te abençoe e faça você prosperar nesse caminho. Não deixe de alimentar as chamas. Ainda existe um fogo. Eu quero deixar para você, Medite numa canção, eu particularmente amo essa canção, do Alexander Lúcio, O Fogo Arderá. E deixa o Senhor ministrar sobre a tua vida. Procure se alimentar das coisas de Deus. Leia um livro, um bom livro. Veja uma boa live, reveja essa live, compartilhe com seus amigos. Porque essa chama,
ela é alimentada através da nossa adoração, da nossa entrega, do nosso sacrifício. O Senhor é contigo, Ele continua com você. Então permita que Ele seja Deus, e a melhor maneira de permitir que Ele seja Deus é eu sendo a sua criação, obedecendo os seus mandamentos, me tornando dia após dia filho. E assim o Senhor vai te abençoando, em nome de Jesus. Amém? Querido, ore comigo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu nome e declarar essa live, ela vem para poder abençoar a vida dos meus irmãos e para produzir em nós esse desejo ardente de buscar ao Senhor em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e produza em nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. E até a próxima terça-feira em mais uma live de segunda na terça. Shalom!